Fala galera, estamos aqui hoje para mais um quadro de receitas. Good morning, people. Good morning, boy. Wake up, girl. Hello, hello, hello. E hoje uma receita clássica das cafeterias, o mocha. Mocha. Como será que fala esse trem? Vamos lá para a vinheta que a gente já vai entender sobre esse drink. Galera, não aguento mais falar sobre mocha nesse canal. Já falei da cafeteira italiana, que é apelidada de mocha. Já falei do grão, que de fato é o mocha, inclusive tá aqui, ó. E hoje eu vou falar do drink mocha, né? Só que a escrita desse mocha drink aqui é um pouquinho diferente do grão, da cafeteira. A cafeteira normalmente escreve com K. O grão de café normalmente se escreve com C. O mocha drink escreve-se mocha. Por que escreve-se mocha? Porque ele é eu diria, uma adaptação, ou posso dizer, uma releitura de um cappuccino com um outro formato de preparo, né? É uma forma que encontraram aí de incrementar o cappuccino. Ele é conhecido também nas cafeterias como mochaccino. E aí, abreviado, ficou só mocha. Como pronuncia? Mocha. Da onde veio essa história? Lá da região de Mocha, lá no Iêmen, onde foi um dos primeiros portos de escoamento de café a nível mundial, e várias coisas foram batizadas com esse nome. Então, galera, essa história de mocha é muito louca, né? Mas no final das contas, se é com C, com K, com CH, se vocês forem buscar uma tradução ao pé da letra, vocês vão ver que a gente está falando da mesma coisa. O que mudou foi a forma de batizar de forma diferente cada coisa, para não ter uma confusão e a gente saber do que está sendo dito. Mas aqui no Brasil, galera, que a gente sempre acha um jeito de facilitar as coisas, né? Se você for para outro país, vocês vão ver que a escrita é mocha mesmo, e é assim que deveria ser. A receita tradicional do mocha basicamente é constituída de caramelo, leite cremoso e café expresso, que é o café que é utilizado nas cafeterias de uma maneira geral. Só que hoje eu diria que eu dei um toque especial no mocha que a gente vai preparar aqui. Eu diria que eu trouxe um pouquinho de mineridade para ele. Eu mudei um pouquinho a composição desses ingredientes. Vou utilizar um café filtrado, né? Não vou utilizar expresso no preparo. Vou ensinar vocês, vou mostrar aqui um equipamento fácil para que você possa deixar o leite cremoso em casa. Vale ressaltar que a gente tem um vídeo, vou deixar aqui no card, que eu mostrei lá uma técnica para preparar latte art em casa, e eu usei esse equipamento aqui, que é um mix. Um fouet para fazer o leite cremoso, que também pode ser utilizado aqui para compor essa receita, tá? Fica ligado aí no canal que vai rolar um vídeo aí ensinando a utilizar a prensa francesa para fazer leite cremoso, inclusive para treinar latte art em casa, né? Então aqui a gente tem uma prensa francesa que pode ser utilizada também para deixar o leite cremoso. Mas hoje eu vou usar um equipamento de uma empresa que eu acho que a gente já conhece, que a gente já falou dela aqui no canal, que é a Presca, né? A Presca não é só uma cafeteira, ela também é uma empresa que vem desenvolvendo equipamentos para café. Ela tem uma balança de pêndulo, que é uma balança bem legal, que inclusive eu já usei em um vídeo aí, que é o vídeo do Iced Latte. E ela começou o seu trabalho com uma cafeteira que foi então batizada de Presca. E ela também desenvolveu esse pequeno espumador de leite, né? Ele é um sisteminha bem prático. Nele tem uma marcação aqui até onde você vai colocar de leite, e uma outra marcação até onde você tem que desenvolver o creme. Então a gente vai usar hoje o espumador para preparar o nosso leite. O café eu vou preparar nesse equipamento, que é um equipamento que eu super recomendo para preparo de café em casa. Ele é bem prático de preparar, lembra muito o nosso antigo e velho amigo coador de pano, porém nessa versão sustentável com coador de papel, que é o Cone Coffee. Inclusive, a gente tem um vídeo aí contando a história do Cone Coffee e dando algumas dicas de preparo aqui no card. Depois você acessa lá para que você possa entender como esse equipamento funciona e o porquê que ele foi desenvolvido. E eu preciso da água quente, vou pedir... cadê a água quente? Sorte que eu tenho a minha amiga. Mãozinha tá com frio hoje, galera. Já tá vendo? Tá chegando o inverno aqui na Mantiqueira e a mãozinha já tá ficando de dedo duro. Lembrando que todo equipamento que é a utilização de papel, a gente recomenda fazer a higienização do papel para que isso possa tirar algum gosto residual que o papel tem. Ao mesmo tempo, vai saturar o papel para ele não prender nenhum óleo essencial do café e ficar retido nele. E também vai aquecer o recipiente onde a gente vai extrair o café.
Aqui, pessoal, eu vou fazer uma receita mais concentrada. Por quê? Eu vou utilizar esse café num drink. Então, se eu fizer uma diluição de muita água, pode ser que o café não vai ficar muito bem apresentado na receita. Então, aqui, ó, estou usando 20 gramas de café para 100 gramas de água. Então é uma proporção um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Provavelmente eu vou ter um resultado líquido ali aproximado de 50, 70 ml e uma concentração muito maior. A moagem que eu estou utilizando para o preparo dessa receita já é uma moagem mais fina, próximo de um açúcar refinado, para que a intensidade da bebida seja realmente provocada para que tudo isso fique mais claro no drink que a gente vai construir. O café que eu estou utilizando, eu escolhi o nosso blend, porque é um café que tem notas de caramelo, vai harmonizar muito bem com a receita e todo o contexto, e ele traz uma finalização prolongada, né? Então, o intuito dessa concentração nessa receita é que, de fato, o café apareça nela em si. Inclusive, gente, isso aí é uma dica, porque a maioria das cafeterias hoje usam um café expresso, que realmente já traz uma concentração maior e faz com que o café se destaque na receita. Esse é o caminho correto dentro de uma cafeteria. Mas em casa, se você não tiver nenhum mecanismo de café expresso ou algum outro método que vai ressaltar a característica do café, faça então uma extração mais concentrada para que você consiga de fato extrair o sabor do café e apresentar isso na receita. Vou deixar aqui no card para vocês um vídeo que a gente fala sobre proporção, né? E lá você vai entender como deixar mais intenso, mais suave o seu café, baseado basicamente no volume de água. E também vale ressaltar, dá uma olhadinha aí no card, no vídeo sobre as moagens, porque a moagem também pode determinar a concentração, né? O quanto o seu café vai ficar forte. Bom, então aqui, ó, um copo com alça de preferência, porque como se trata de uma bebida quente, é sempre legal ter um apoio aqui para que você não queime as mãos se o líquido estiver muito quente. Essa taça, ela é conhecida como hot drink, né, de bebidas quentes. Aqui eu vou pesar o doce de leite para que vocês possam anotar a receita aí, ó. Papel e caneta na mão, hein, galera. Ó, 40 gramas de doce de leite. Dá uma espalhadinha e nivela ele aí, ó, para ficar bem padrão aí a sua receita, né, visualmente falando. Aqui no espumador, ele já facilita a nossa vida, porque ele já tem a marcação até onde você vai colocar de leite. O meu leite aqui já está pré-aquecido. Lembrando, temperatura ideal para aquecer um leite, ele realçar a doçura e o sabor e harmonizar bem com o café, não pode ultrapassar de 70 graus, né? No vídeo que eu fiz lá, fazendo latte art em casa, inclusive eu uso um termômetro para controlar isso. De modo geral, é quando você sentir que o leite está próximo da fervura, é tirar ele do fogo, que ele vai estar numa temperatura legal e ele vai estar mais saboroso. Aqui, galera, como que funciona o espumador? Na superfície do leite, você vai pegar e começar a movimentar ele, ó. Movimentos rápidos, primeiro na superfície e depois de fato ele já vai estar mais no fundo do líquido. E como vocês podem ver, ó, ele já chegou num tamanho, numa textura diferente do estágio inicial. Tirou a tampinha, vocês vão ver que a textura dele já vai estar bem cremosa. Homogeneiza ele aí antes de colocar no copo e coloca na taça. Deixa um espacinho, porque ainda vai entrar o café na bebida. Dica: faça todo esse processo antes do preparo do café, porque o que vai acontecer aqui? Conforme o café está sendo filtrado ali, vai ocorrer uma decantação. O creme vai vir para cima, o maior percentual de líquido, de leite, vai estar para baixo. E aí você vai conseguir um degradê melhor, né? E a sua bebida vai ficar mais bonita, mais apresentável. Então aqui eu fiz uma ordem diferente, porque eu vou falando aqui com vocês, acaba dando esse time aí de preparo diferente e eu consigo também esse degradê. Mas se tiver concentrado ali fazendo a receita, faz primeiro o leite aqui, deixa ele um pouquinho, depois você filtra o café. No tempo de filtragem do café já vai ser o suficiente para a mágica acontecer e você conseguir um degradê diferente aí. Outra dica: a base aqui eu usei doce de leite, né? Eu dei uma incrementada mineira aqui no meu moca. Nada impede de você usar a base que você quiser. Doce de abóbora, Nutella, chocolate, caramelo, leite condensado, enfim. Aqui vai muito da criatividade aí de cada um e do paladar pessoal de cada um, e para que você alcance aí um resultado diferente e inovador. Então fica o desafio aí para que vocês façam mocas com ingredientes inusitados e nos marquem lá nas redes sociais para a gente ver o que vocês fizeram. Vamos lá, vamos colocar o café. Então aqui eu recomendo que vocês coloquem o café um pouquinho mais lento
exatamente para a gente conseguir o degradê de cores e a sua receita ficar mais bonita. Uma outra dica é, com o próprio café, na hora que você está arremessando ele aqui por cima no creme, você consegue já fazer algum tipo de traço, né? Dar um contraste. E esse traço depois, se você tiver criatividade, ele pode vir a se tornar um desenhinho. Então aqui, ó, eu fiz um fio, né, uma linha reta do contraste do café com um palitinho, né, um palitinho mais grosso, não precisa ser de inox, um palitinho que você tem em casa. Você pega e faz um zigue-zague aqui em cima, na superfície, e depois você recorta no meio. Pode parecer duas coisas. Para nós baristas, parece uma roseta. Para você que não sabe o que é roseta, vou deixar aqui no card um vídeo que eu explico lá sobre latte art e um dos desenhos que a gente sabe fazer com o leite chama-se roseta. Para quem não entende nada, pode parecer uma espinha de um peixe. E agora, pessoal, como que se consome esse drink? Com o auxílio de uma colher bailarina, a gente vai homogeneizar o doce de leite, o café e o leite, né? A base, ela entra para trazer um toque extra de açúcar, né? A forma de adoçar esse cappuccino, né? Por isso veio o nome mochaccino. E aí depois é só consumir. Então é uma experiência bem legal. Eu acho que vocês vão gostar, além da textura de ficar bem cremoso. Então pega aqui e vai diluindo. E eu sempre recomendo ir provando de forma progressiva para que você possa ir acompanhando a evolução do açúcar. Porque às vezes se você diluir tudo de uma vez, pode ser que vai ficar muito doce, enfim. Além de você ter o prazer de fazer isso aqui, ó. Então, galera, a melhor forma de você saber se tá cremoso ou não é quando você faz isso aqui, ó. Aquele bigodinho é porque deu certo. Um drink ótimo aí para esse período de inverno que tá chegando aí, né? A dica é estar com todos os ingredientes bem quentinhos, se possível, o próprio copo escaldado, né? Já numa temperatura mais alta, vai ajudar a prevalecer essa temperatura e essa sensação de calor. Brinca com a base aí, faz o seu mocha da forma que você achar melhor. E também, uma outra dica aqui, um spoiler, para que vocês possam testar aí em casa. Por que não frio? Faz os testes aí, posta lá, nos marque nas redes sociais, que eu quero ver o que vocês vão inventar aí baseado nessa receita. Espero que vocês tenham gostado. Bom mocha aí pra vocês e até semana que vem. Que nunca mais apareça mocas nesse canal.